O Enem 2020 foi aplicado no último final de semana e as salas ficaram assim, praticamente vazias. O Enem 2020 foi aplicado dias 17 e 24 de janeiro. E o que mais chamou a atenção foi a grandiosa taxa de abstenção. O que isso significa? Significa que 50% dos alunos inscritos não fizeram o exame. Outra grande questão que se anuncia é a seguinte: será que a média de notas vai cair ou se manterá? Vamos descobrir isso hoje. Professor Lindbergh, comente para nós a respeito dessa grande evasão escolar que houve no Enem 2020. O que você acha que pode ter causado isso? No caso do Enem, foi o fato dos próprios alunos não ter um suporte adequado na hora de estudar o ano letivo. Então, foi poucos alunos que tiveram esse suporte, né? Então, o que acontece? Poucos alunos que tiveram aulas de fato, entendeu? Então, alunos que tiveram aula de reforço, alunos que conseguiram ter aulas em algum cursinho, foram justamente aqueles que fizeram o Enem. Agora, aqueles que não tiveram condições, simplesmente não se sentiram preparados para poder fazer uma prova, né? Então, simplesmente ignoraram isso. Então, essa é a questão fundamental. Alunos que não tiveram aula. Então, a falta de aula foi justamente a consequência dessa evasão no próprio Enem. Poucas pessoas fizeram, poucos alunos fizeram. Esse ano escolar atípico, né, Lindbergh? A gente teve um ano escolar atípico sem aulas presenciais e tem ainda uma questão social. Muita gente não teve acesso às aulas online, ainda tem isso, né? Isso vai ter um impacto muito grande, né? Como foi atípico, ninguém estava preparado. Ninguém. Tipo, nem professor, nem o Estado, nem as instituições escolares, ninguém tinha um preparo, ninguém sabia que isso ia acontecer. Então, como veio de surpresa, a gente vai ter um impacto bem a longo prazo e um impacto extremamente negativo. Então, você teve que lidar com professores que não estavam preparados, não sabiam usar aparato tecnológico, nunca se expuseram de frente para uma câmera. Como é que ficaria? Os professores tinham que aprender tudo isso do dia para a noite para conseguir dar a aula, e isso tudo foi feito de forma muito rápida, e a gente simplesmente deixou muito a desejar. A gente teve professores que deram de tudo, deram sangue para ir ao aluno, para ter contato com o aluno via WhatsApp, na própria escola, deixando atividades. Na própria escola eu percebi isso de muito próximo, né? Mas mesmo assim não deu. E esse impacto foi justamente entre os adolescentes. Os jovens foram os principais prejudicados nessa brincadeira, principalmente os jovens de escolas públicas. Esses jovens de escolas públicas simplesmente já não tinham um grande interesse de ir na escola, né? A aula já é vista de forma negativa. E aí, quando houve toda essa evasão, todo esse impacto do coronavírus, esse medo da doença, esse medo do vírus, isso tudo foi uma causa suficiente para tanto o professor quanto o aluno se distanciar um pouco. E aí as aulas online simplesmente deixa lacunas na educação. O aluno, ele simplesmente não absorve toda a informação, ele deixa a desejar, ele não faz as tarefas todas, simplesmente. E aí fica esse distanciamento. Esse distanciamento ele já havia nas aulas presenciais, de certa forma. Nas escolas públicas, você ter um monte de aluno numa sala de aula, 50, 40 alunos na sala de aula. Para um professor poder atingir a consciência, o conhecimento de cada um deles é bem complicado. E aí vem uma doença dessa, tudo fica petecado na nossa educação.